Obrigada, bom dia a todos. Eu sou Regina Vieira, professora de Direito da Unifesp e subcoordenadora acadêmica do Núcleo Trans. Hoje é mais um dia, né, do nosso curso de extensão do Núcleo Trans Unifesp. A gente começou essa manhã com a incrível mesa Saúde Psicossocial e Barreiras no Acesso à Saúde. Agradecemos muitíssimo à Fernanda Guadagnini e ao Camilo Miranda pelas excelentes exposições, também agradeço a Stephanie pela mediação, e a gente agora parte para a segunda parte, né, desse dia, que é a aula Hormonização Pajubá, do nosso quarto módulo, que se chama Clínica Transdisciplinar. Então, já chegamos no quarto módulo do curso, estamos avançando e caminhando muito bem. E para a aula de hoje, a gente tem a participação da doutora Mariana da Rosa Borges, do doutor Sérgio Pires Ocano e da doutora Bruna Iglesias. Cada uma terá mais ou menos 20 a 25 minutos de apresentação. Eu aviso vocês pelo chat quando chegar nos 20 minutos, e já peço desculpas por antecipação se eu precisar abrir o microfone e pedir para vocês pararem um pouquinho, é só para a gente ter depois pelo menos algum tempo para a leitura de perguntas ao final, tá bom? Então já desculpas antecipadas. Como ficou combinado, se não me engano, a gente começa com a doutora Mariana, depois o doutor Sérgio e depois Bruna, certo? Então, tá bem. Então, vou fazer as apresentações. A gente começa, então, com a doutora Mariana Rosa Borges. Ela é médica endocrinologista, formada pela Escola Paulista de Medicina aqui da Unifesp. Fez residência médica, mestrado em endocrinologia também pela Unifesp. É médica na Unifesp desde 2004 e desde 2019 atua no ambulatório do Núcleo Trans Unifesp, sendo que atualmente é a nossa coordenadora do ambulatório. Doutora Mariana, muito obrigada. Como já disse, uns 20 minutos mais ou menos eu te aviso, tá bom? Obrigada mais uma vez. Obrigada. Eu vou pôr o meu relógio aqui também. Vamos lá. Como é que tá? Super funcionando. Vamos lá? Peraí. Quer tentar virar só para a gente ter certeza? Tá funcionando. Eu tô virando, porque não tava. Então vamos lá, vamos começar. Deixa eu só colocar aqui. Bom dia, todo mundo. Então, já fui apresentada, eu sou Mariana Rosa Borges, endocrinologista lá no Núcleo Trans Unifesp. A nossa aula, então, vai ser sobre hormonização Pajubá, hormonização na população transgênero. Então, quem é a população que a gente vai falar hoje, que a gente vai falar sobre hormonização, é a população transgênero, que é toda pessoa cuja identidade de gênero não coincide com o seu sexo biológico ou com a designação social que lhe foi atribuída. Então, todo indivíduo trans é aquele que não é o cis, que não é o cisgênero. Tá? A identidade trans, pessoa transgênero, compreende várias identidades de gênero, né? As mulheres, os homens trans, os travestis, as pessoas não binárias, transfemininas, transmasculinas. Então, transgênero é esse termo guarda-chuva para todas essas identidades de gênero que a gente vai falar. Acho que vale uma pequena explicação sobre o termo Pajubá. Para quem não sabe, né, ele é um dialeto, um criptoleto, oriundo, né, de línguas da África Ocidental, fundidas com palavras da língua portuguesa, alteradas e ressignificadas. Esse dialeto passou a ser usado por pessoas dentro do ambiente de terreiros, constituindo um código de comunicação também
das travestis. Então, as travestis passaram a usar também esse dialeto para comunicação e, posteriormente, foi adotado por toda a comunidade LGBTI+. Tá? Pajubá, na linguagem iorubá, quer dizer mistério, segredo. Então, o Pajubá é um vocabulário de cultura e sociedade LGBTI+. Ele é o resultado desse encontro de culturas de iorubá com pessoas da comunidade LGBT, tendo raízes, né, nas tradições e nas línguas africanas, e foi usada também, começou a ser usada também pelas travestis, né, que eram excluídas dos espaços religiosos aqui no nosso país, e tiveram essa possibilidade de acolhida, né, dentro de uma religiosidade aqui no Brasil, dentro dos terreiros. Tá bom? O processo de transição, ele pode ser feito, a gente vai falar aqui sobre hormonização, né, mas ele pode ser feito de outros âmbitos também, né? O processo de transição, ele pode ser feito do ponto de vista hormonal, mas ele pode ser feito também do ponto de vista anatômico, através das cirurgias, do ponto de vista legal e do ponto de vista psicossocial, tá? Portanto, quando a gente vai fazer a transição de gênero pela hormonização, a gente vai usar os esteroides sexuais, vai fazer uso dos hormônios sexuais, né? Lembrando que a transição de gênero vai possibilita a diminuição do sofrimento, reduz a incidência de depressão, de ansiedade, né? O acesso à hormonização está associado a uma redução importante do risco de tentativas de suicídio, e lembrar que sintomas como ansiedade, depressão e abuso de substâncias não precisam ser um impedimento para que esse processo de transição ocorra. A hormonização, ela vai melhorar a saúde mental e vai melhorar a qualidade de vida. Nem todos os indivíduos trans ou com qualquer variabilidade de gêneros vão ser hormonizados, né? A hormonização vai ocorrer, né, o uso de hormônios com o objetivo de masculinização e femininização pode ser feito em pessoas que apresentem qualquer grau de variabilidade de gênero e desejem essas mudanças corporais através da hormonização. Antes da hormonização, sempre um termo de consentimento deve ser lido, entendido, compreendido e assinado pela pessoa que vai ser hormonizada. Então, é um termo em que vão ser explicadas as possibilidades de mudanças corporais, as consequências, as limitações e também os riscos associados ao uso desses esteroides sexuais. A gente tem como objetivo, então, no processo da hormonização, reduzir os hormônios sexuais endógenos, são esses hormônios que são produzidos dentro do nosso organismo, e, portanto, reduzir as características secundárias do sexo designado, que foi designado ao nascimento dessa pessoa. A gente vai prescrever hormônios sexuais característicos da nova identidade de gênero do indivíduo, com o objetivo de manter os níveis hormonais sexuais dentro de um intervalo de normalidade fisiológicos que ocorrem no gênero ao qual o indivíduo se identifica, certo? Não existe um objetivo coletivo, não existe, as mudanças corporais, elas são individualizadas, né? A população binária é um exemplo de uma diferente demanda. Então, cada pessoa deve ser olhada individualmente e, assim, para que a hormonização possa ser feita de forma individual, né? A gente procura níveis séricos de esteroides sexuais dentro de um intervalo de normalidade, mas a gente não tem um alvo específico de nível sérico hormonal que a gente precisa atingir, né? As mulheres trans, então, elas são hormonizadas. Mulheres trans, as travestis, elas são, quando são hormonizadas, a gente visa, né, a gente tenta manter os níveis séricos hormonais fisiológicos de mulheres cis na pré-menopausa. Então, os níveis de estradiol, eles devem ficar nesse intervalo de 100 a 200, com uma testosterona menor de 50. Isso não é uma regra geral, como eu já falei, os casos são vistos sempre de forma individual, mas, a grosso modo,
a gente segue esse intervalo de normalidade. Como a gente vai fazer a hormonização, então, nas mulheres trans, nas travestis, em qualquer pessoa que precise, que queira fazer um processo de tenha uma feminilização através do uso de hormônios? A gente vai usar o estradiol, que é o hormônio com maior atividade biológica, né, produzido no ovário. Então, a gente vai usar uma forma de estradiol, muitas vezes, junto com algum antiandrógeno, né, que pode ser o acetato de ciproterona ou a espironolactona. O estradiol que a gente usa, a gente pode usar ele de algumas formas, né? A gente pode usar ele por via oral, através do valerato, do beta-estradiol. A gente pode fazer o uso por via transdérmica, através dos gel de estradiol, através de gel de estradiol. Ou ainda a gente pode fazer uso do estradiol por via intramuscular. E o que a gente tem disponível no mercado para esse uso intramuscular é a combinação do enantato de estradiol, 10 miligramas, com progestágeno, que é a dihidroxiprogesterona, de 150 miligramas. Esse é o nosso famoso Perlutan, que eu vou voltar a falar dele mais para frente. Tá? É uma possibilidade também de hormonização. Os antiandrógenos que a gente usa, que eu falei à frente, são o acetato de ciproterona e a espironolactona. É importante dizer que sempre a gente tenta usar a menor dose, né? Acetato de ciproterona, hoje em dia, a gente já sabe que a gente usa doses pequenas, então sempre a menor dose possível para que ocorram as mudanças, no sentido de evitar efeitos adversos. Né? O acetato de ciproterona, ele é um progestágeno, ou seja, ele é uma substância que veio da progesterona e tem uma ação antiandrogênica muito importante. Por isso a gente usa nessa população, na população transgênica, que a gente tem esse efeito antiandrogênico. Né? Dos progestágenos, ele é o que tem o maior efeito antiandrogênico. A ação antiandrogênica vai acontecer a nível periférico, porque vai ocorrer um bloqueio da atividade da testosterona nos receptores de testosterona, assim como essa diminuição, assim como vai ter uma ação central do bloqueio de produção da testosterona, né, que é essa ação antigonadotrópica, que esse nome veio. Esse acetato de ciproterona consegue fazer um bloqueio da liberação da produção de testosterona a nível central, a nível hipofisário, né, da hipófise, que é uma glândula que fica aqui no nosso encéfalo, atrás do nariz aqui. Além do acetato de ciproterona, os efeitos, a gente tem que lembrar sempre que a gente tem efeitos possíveis adversos, por isso sempre usar a menor dose possível do acetato de ciproterona. Hoje em dia a gente tem usado doses pequenas, 12,5, 25, a gente sabe que com isso a gente consegue ter esses efeitos antiandrogênicos satisfatórios, para que a gente tenha menos efeitos adversos, tá? A espironolactona é uma outra possibilidade de uso de antiandrogênico. Ele é uma medicação que é um antihipertensivo, mas tem um efeito antiandrogênico também por fazer um bloqueio parcial nos receptores periféricos de andrógeno. Tá? Como ele é um antihipertensivo, é um diurético, na verdade, a gente precisa, e é poupador de potássio, no segmento da pessoa que está sendo hormonizada, a gente precisa checar de tempos em tempos os níveis séricos de potássio, checar a pressão, e a gente espera que haja um aumento da diurese. Então vamos voltar lá para aquela combinação intramuscular, que é uma outra possibilidade que a gente tem para fazer a feminilização das mulheres trans. Né? Então o Perlutan, que é essa combinação de enantato de estradiol, que é uma forma de estradiol semelhante à nossa, então do ponto de vista de efeitos adversos seguro, né, combinado com progestágeno, que é a algestona acetofenida, né, que é a dihidroxiprogesterona. Esse Perlutan, ele é disponível e comercializado no Brasil e na América Latina.
Ele foi desenvolvido e lançado, né, no mercado na década de 60 como um anticoncepcional para uso como anticoncepcional injetável, com os nomes de Perlutan e esses outros nomes todos fantasia que a gente tem também no mercado. E desde a década de 70, as travestis, de forma autodidata, perceberam que com essa combinação hormonal era possível fazer a feminização dos seus corpos, então fazer essa hormonização no sentido de feminilizar, sem, muitas vezes, quase sempre, sem um acompanhamento médico, por falta de possibilidade de ter acompanhamento médico. Então, o uso dessa combinação hormonal, né, que ela é uma combinação que tem, ela pode ser feita, né, por via intramuscular, pode ser adquirida sem receita médica, é de baixo custo, promove uma feminilização satisfatória, um desenvolvimento mamário importante e, do ponto de vista de efeitos adversos, é uma combinação segura. Né? Então, a gente usa no nosso ambulatório, desde o início do ambulatório, né? A partir da década de 70 para cá, esse uso dessa combinação continuou acontecendo. Hoje, nos nossos protocolos, né, no protocolo do município de São Paulo de 2023, a gente já tem essa combinação descrita lá como uma possível forma para feminilização das mulheres trans, assim como no protocolo do Rio de Janeiro também essa combinação hormonal do Perlutan já está lá descrita no protocolo como uma possibilidade de hormonização. A gente usa, né, como eu falei, a gente usa essa combinação no nosso ambulatório desde o início. A gente teve a possibilidade de fazer um trabalho, né, que foi publicado esse ano, há pouco tempo, em agosto, setembro, da nossa experiência, junto com a experiência da Universidade Federal de Uberlândia, né, então foram essas duas universidades, relatando o uso do Perlutan nas travestis, nas mulheres trans. Tá? Então, a partir esse estudo avaliou a eficácia desse hormônio, a partir dessa experiência compartilhada pelas mulheres trans brasileiras com a comunidade médica. Ele mostrou que 76% das mulheres trans relataram maior satisfação com o desenvolvimento mamário ao usar esse hormônio, quando comparadas às que usavam outras combinações hormonais, e que a aplicação a cada 21 dias proporcionava níveis séricos adequados de estradiol. As mudanças que a gente espera com o uso dos hormônios feminilizantes nas mulheres trans são essas descritas aqui, né, que é a redistribuição de pelos corporais, diminuição de força e de massa muscular, diminuição de oleosidade, espessura da pele, diminuição do libido, das ereções espontâneas, aumento das mamas, diminuição de crescimento de pelos e mudança de voz. A gente tem que lembrar que sempre algumas situações elas requerem mais cuidado, a gente deve olhar com mais cuidado, avaliar essas situações. Algumas delas impedem o uso do hormônio, essas situações não são muito frequentes de acontecer, mas ainda assim a gente tem que ter em mente que situações como doença arterial ou cerebrovascular devem ser cuidadas antes, devem ser avaliadas, para a gente perceber se a gente vai poder ou não fazer essa hormonização, né? O estradiol, também por ele ser um hormônio trombogênico, a gente precisa checar, né, doença tromboembólica em antecedentes familiares, pessoais, enfim, para poder tomar a melhor conduta possível. Né? Lembrar que os estrógenos conjugados, os estrógenos sintéticos, né, que é o etinoestradiol e os estrógenos conjugados, eles não são usados para essa população trans, para hormonização, porque eles têm um potencial trombogênico muito maior, né? Portanto, para evitar esses efeitos adversos, a gente não usa nessa população. Né? O etinoestradiol, só para ilustrar, ele é o hormônio que está presente em muitos dos anticoncepcionais orais.
tá? E um pouco dos homens trans também, né? Como é que a gente vai hormonizar a população dos homens trans? O hormônio que a gente vai usar, então, é a testosterona. Ele pode ser usado na forma de ésteres de testosterona, que podem ser ésteres de curta duração, sendo eles o durateston, que é essa combinação desses ésteres todos, né? O deposteron, que é o cipionato de testosterona, são ésteres que vão ser aplicados a cada 21 dias, em média, para efeitos de hormonização, né? A gente tem também o decanoato de testosterona, que é uma testosterona de depósito e pode ser aplicada, em média, a cada 12 semanas. A gente tem também o gel de testosterona, que pode ser usado para esse fim. Então, os níveis séricos de testosterona também devem corresponder aos que ocorrem fisiologicamente em homens cis, né? Os níveis de testosterona de 320 a 1000. As mudanças esperadas com o uso da hormonização nos homens trans, então, são clitorimegalia, a diminuição de fertilidade, que pode ser temporária ou permanente, a mudança do tom da voz, interrupção do sangramento menstrual, aumento de pilificação, pode ocorrer acne, oleosidade ou calvície, e a gente tem aumento de massa muscular e redistribuição da gordura corporal com o uso da testosterona. As mudanças, elas têm um tempo, né, de início e um tempo em que vão acontecer o seu potencial máximo de mudança. Isso depende para cada uma das características. Lembrar dos efeitos adversos e de situações em que a gente precisa prestar atenção, né? A gente sabe que a testosterona aumenta a eritrocitose, ou seja, aumenta a produção dos glóbulos vermelhos. Então, o hematócrito precisa ser checado de tempos em tempos, e a partir de 50, de 52, a gente vai rever a nossa conduta e tomar as medidas adequadas para que a gente consiga continuar hormonizando. Bom, a doença arterial e cerebrovascular também precisa ser cuidada antes e ser avaliada se a gente vai conseguir fazer a hormonização. É importante dizer que doses suprafisiológicas, né, doses muito altas, elas aumentam os riscos das reações adversas e elas não promovem mudanças corporais mais satisfatórias, tá? Então é importante a gente lembrar sempre disso. A monitorização deve ser feita ao longo da hormonização, do ponto de vista laboratorial, né? A gente pode dosar estradiol, testosterona, e do ponto de vista clínico também, o exame clínico é sempre feito. E importante sempre a gente reavaliar o indivíduo sempre que ocorrerem reações adversas. Então, a gente faz a reavaliação clínica. E para concluir, né, a gente sabe que potenciais riscos podem ocorrer, mas que a hormonização sob supervisão médica, ela é segura e muito importante para a população que deseja o uso do hormônio para mudanças corporais. Ok? Obrigada. Obrigada, doutora Mariana. Nunca vi pessoa pontual, meu Deus do céu. Só hoje que deu certo, todos os outros dias não foi nada. Nossa, foi maravilhoso. Se você quiser parar o compartilhamento... ali de todo bom. Eu vou agradecer a doutora Mariana. Depois a gente abre para perguntas. Eu vi alguma mão levantada aí. Se quiserem adiantar as perguntas no chat, mas acho que o melhor é a gente seguir a nossa ordem de apresentações e aí, ao final, nós abrimos e fazemos o debate, tá bom? Eu vou, então, mais uma vez, agradecer a doutora Mariana e agora passar a palavra para o doutor Sérgio Cano, ele que é ginecologista e obstetra com área de atuação em sexologia, mestre e doutorando pela USP, professor adjunto da Universidade de Ribeirão Preto e professor contratado da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Doutor Sérgio, ficamos muito felizes de te receber aqui nessa manhã. Muito obrigada.
Vou dizer também que, enfim, vamos controlar seu tempo de alguma forma. Se em algum momento for indelicada, peço desculpas adiantadamente, mas a palavra é sua. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz de poder participar desse projeto de extensão, esse curso, a lembrança do meu nome, dizer que eu estou super feliz de ver a Stephanie aqui também, que fazia tempo que eu não via ela, né? E dizer que acho que é importantíssimo a gente fazer esse tangenciamento que está acontecendo aqui, né? Porque muitas vezes quando a gente vai falar de saúde trans, a gente fica muito preso ao cuidado médico, ou ao cuidado de algumas especialidades, ou ao direito, e eu acho que vocês estão conseguindo fazer uma mescla de tudo isso que está sendo, acho que, positivo e muito importante para todo mundo aqui, inclusive trazendo experiências das próprias pessoas trans que estão no meio da saúde. Eu achei sensacional, viu? Vocês são de parabéns. Bom, a Mari falou um pouquinho sobre a questão de harmonização, eu vou ser um pouquinho mais direto em outros cuidados específicos dessa população dentro desse contexto, tá? E aí, acho que o primeiro ponto que a gente precisa colocar é a questão da abordagem, né? Eu acho que o Camilo trouxe hoje uma questão muito importante, que as pessoas não sabem conversar com a pessoa trans. Então, eu vou trazer um esquema de abordagem que a gente propôs aqui no nosso grupo, que é a primeira coisa, sempre que a gente vai conversar com o paciente, a gente partir do pressuposto que a gente precisa se apresentar e utilizar aquilo que o português tem de muito positivo para a gente, que é a questão, por exemplo, da flexão de gênero durante a linguagem. Então, se apresenta falando, olha, eu sou médico, eu sou aluno, eu sou médico residente, né? Para que a pessoa identifique como é que você se identifica dentro daquele contexto e você oferta a possibilidade da pessoa se apresentar. Então, pergunta, o que te trouxe a consulta? Qual que é o motivo desse agendamento? E aí, não basta você entender o que o paciente quer, mas você escutar como esse paciente fala dele mesmo, né? Se você tiver dificuldade de perceber, pergunta. Você quer que eu utilize tal pronome com você? Qual nome você gostaria que eu te chamasse? Se você percebe que existe uma incongruência entre o nome que está no prontuário e a forma como a pessoa fala dela, aproveita esse espaço e pergunta. Você gostaria que eu utilizasse outro nome com você? Oferta a possibilidade de adequar o nome no prontuário, porque essa é uma necessidade e é lei. A gente precisa ter o nome social do paciente nos documentos de registros que a gente tem, né? E muitas vezes a pessoa não sabe que ela pode alterar esse nome no cartório, né? É importante que a gente também faça esse processo de educação em saúde, né? Explicar para a pessoa, olha, existe a possibilidade, a gente sabe que existem barreiras, principalmente na questão financeira, mas hoje tem várias ONGs que trabalham nesse sentido de tentar facilitar essa questão da retificação do nome, né? E também sair daquela cis-heteronormatividade da resposta sexual, né? No partir do pressuposto que se a pessoa possui uma genitália, ela se relaciona com outra. Então, perguntar sempre abertamente se a pessoa é sexualmente ativa, se ela recebe algum tipo de prática penetrativa, ou se ela faz algum tipo de prática penetrativa, ou quais práticas sexuais essa pessoa vivencia. Porque todo cuidado em saúde reprodutiva, ele vai exigir que a gente tenha esse contato e essa informação do paciente. Eu acho muito mais importante eu saber qual a prática sexual que o meu paciente tem e se ele está realizando ela no momento, do que eu ficar sabendo a orientação sexual, por exemplo, do meu paciente. Fala que a orientação sexual é quase fofoca dentro da consulta médica. Então, acho que a gente pode tentar focar na praticidade, naquilo que vai ser útil para a gente, até para não ficar praticando aquele voyeurismo de tentar identificar quem que é esse paciente, saber coisas da história daquele paciente, simplesmente por curiosidade, né? E como é que a gente vai trabalhar essa questão? Então, a gente vai trabalhar com promoção de saúde na atenção primária, a gente vai fazer alguns rastreios específicos para essa população, e, é claro, sempre trabalhar com a questão do cuidado especializado. E quando eu falo em atenção primária à saúde, a gente precisa lembrar que, infelizmente, ainda o que mais mata a população no mundo é a doença cardiovascular. E dentro do, quando a gente pensa em prevalência de algumas condições, taxa, proporção, né, de agravos em saúde cardiovascular e oncológica, infelizmente, alguns agravos são mais prevalentes nessa população. Então, a gente tem um alto consumo de substâncias como tabaco, o álcool abusivo, inclusive por algumas pessoas, que aumenta inclusive o risco de transmissão de ST, exposição a fatores de risco de violência, né? E substância de consumo de substâncias psicoativas. Então, quando a gente conversa com a população, é importante, se a gente identifica no discurso dessa pessoa que ela tem esse risco, a gente precisaria fazer uma educação em saúde sobre os cuidados e prevenção nessas mudanças. A gente também não deve generalizar. Tá? Porque é muito comum que às vezes a gente atende um paciente da diversidade sexual e a gente já sai perguntando sobre prática sexual, múltiplas parcerias, uso de substâncias, e a pessoa não tem nada disso, né? E a gente não vai ter que generalizar esse cuidado, mas se a gente identifica na nossa anamnese, durante a nossa conversa com esse paciente, que existem fatores de risco, é muito importante que a gente trabalhe a mudança desses estilos para que se evite agravos futuros.
Ainda dentro da questão de comportamento dessa população, lembrar que existem algumas particularidades. Essa população pode estar usando Packer, ela pode estar usando Binder, ela pode aquendar, né? E muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é isso. Então, assim, o que é um Packer? O Packer, ele é uma estrutura que você pode colocar na região ali genital, que ela vai dar um aspecto de presença de pênis e testículo. Algumas pessoas podem necessitar disso, outras não vão precisar. Isso não muda a identidade ou classificação que essa pessoa eventualmente vai ter dentro de um contexto social. Homens trans que não fizeram cirurgia de mama, eles podem querer prender o seio contra o tórax para que ele não seja aparente. Isso é feito através de binder. Existem diversos tipos de binder de tecido, binder plástico, binder que são fitas. É claro que quanto mais restritivo ele for, maiores as chances desse paciente ter complicações pulmonares. Então é importante também que a gente faça uma educação no sentido de que, olha, se você faz uso desse tipo de prática, esse tipo de tecido, vamos tentar utilizar por um período curto do dia, de 8 a 12 horas. Se você for dormir, evitar dormir de binder, evitar ir para academia de binder, apesar de ser super difícil, né, de não ir para academia de binder, porque na academia você acaba tendo, às vezes, até uma necessidade do uso do binder para, inclusive, atividade física, mas é importante a gente trazer os riscos dessas questões, né, para o paciente. E na questão do aquendar, o aquendar, a pessoa ela consegue mobilizar o testículo para a região do canal inguinal, e você joga o pênis para trás, então você cria um espaço ali onde você consegue esconder a genitália, tá? Mas também tem riscos, pode causar dor, pode levar à infertilidade, pode causar torção testicular. Então é importante que a gente converse com o paciente sobre essa prática e entenda que, eventualmente, é necessário que ele limite essas práticas a alguns momentos do dia, se for possível, obviamente, né? Com relação à prevenção de ST, volto a dizer, não existe receita de bolo. A gente tem que entender qual que é a prática sexual do nosso paciente para entender como a gente pode orientar a prevenção. Lembrar que, eventualmente, o uso de métodos de barreira é essencial para essa população, no geral, para todo mundo que é sexualmente ativo, né? Então, se for possível você utilizar um preservativo interno ou externo, utilize, porque ele é uma das formas que ainda existem como forma de prevenção. Mas se você menstrua, lembrar que no período menstrual existe uma chance de transmissão de algumas doenças. Se você for uma pessoa que tem múltiplas parcerias, nós temos disponíveis hoje no estado de São Paulo o uso da PrEP. A gente tem o uso da PrEP para todo mundo que tiver uma exposição desprotegida. Existe hoje a DoxyPrEP, que é para a gente prevenir outras infecções sexualmente transmissíveis não virais. Lembrar que existe vacina. Acho que a vacinação é um ponto importantíssimo da prevenção de STs, que muitas vezes a gente negligencia numa consulta. Então, checar a vacinação de hepatite B, hepatite A, eventualmente do HPV, e ofertar para o paciente que tiver condições de fazer, ou se incluir num grupo que pode ser contemplado pelo SUS. Lembrar da prevenção combinada, que envolve tratamento da pessoa que faz o diagnóstico, fazer investigação no pré-natal, né? Orientar sobre o uso do PrEP, preservativo e outras formas de prevenção. E lembrar, gente, que muitas vezes as pessoas podem desejar constituir família, então faz parte da nossa abordagem também perguntar se a pessoa já pensou nisso. A gente que trabalha com a população trans, muitas vezes atende essa população no momento em que ela está muito ansiosa com relação ao início das terapêuticas, né? Hoje, que o início da hormonização pode começar aos 16 anos de idade, muitas vezes o paciente ele vem desejando o início para aquisição dos caracteres. E a gente sabe que o hormônio ele pode ser muito prejudicial para a questão da fertilidade futura. Só que é muito difícil você conversar de planejamento gestacional com um adolescente de 16 anos de idade. Naquele momento, ele não está pensando em constituir família, né? Então, é importante que a gente explique sobre os riscos, mostre as possibilidades que existem de congelamento de óvulos, congelamento de espermatozoide, antes de começar essas terapêuticas, né? E, infelizmente, ainda existe uma outra barreira aqui, que é a questão econômica, porque não está disponível em todos os lugares e nem no SUS para toda a população. Mas é muito importante que essa discussão aconteça. E ela aconteça também com quem já está em terapêutica. Porque é muito comum a gente negligenciar a conversa de planejamento gestacional com qualquer pessoa da diversidade sexual. E ofertar a possibilidade de adoção, reprodução assistida e até orientar com relação às técnicas caseiras, que não é uma coisa que a gente costuma fazer muito numa consulta médica, mas é importante que a gente esclareça dúvidas dos pacientes que vão optar por esse tipo de prática. Só para vocês terem noção, tá? O Conselho Federal de Medicina, ele regulamentou que, desde 2017, é permitido para as pessoas homossexuais e solteiras fazer técnicas de reprodução assistida. Antes, não é que não era proibido, mas não era regulamentado. E de 2020 para cá, ele fez uma modificação em relação às pessoas trans. Então, ele regulamentou a possibilidade dessas práticas para as pessoas trans também. Antes não existia regulamentação, tá? E avaliar também se existe necessidade da gente de contracepção,
pergunta para o paciente, né, você acha que é importante a gente discutir prevenção de gestação com você? Você se relaciona com pessoas que têm uma genitália diferente da sua, né? O que você tem feito para prevenir uma gestação? Às vezes a pessoa ela acha que ela utiliza testosterona e ela está protegida, e ela não está. A testosterona, ela pode sim ter um efeito sobre a ovulação, ela vai levar uma atrofia endometrial, mas existem escapes ovulatórios que podem acontecer, principalmente com o uso irregular da medicação. Nós temos um levantamento americano que ele fala para a gente que 32% das gestações de homens trans aconteceram em situações não planejadas e que 24% delas estavam em uso da testosterona. Então, assim, se a gente for pensar dentro desse contexto, eu preciso fazer uma orientação em saúde na prevenção de uma gestação não planejada para essa população e discutir também, gente, interrupção quando a gente identifica situações de violência, tá? Que é outra coisa que, infelizmente, muitas vezes não acontece. Contracepção, ela não serve só para prevenir gravidez, ela serve também para controlar sintomas relacionados ao sintoma ovulatório. Então, sangramento, cólica, TPM, ovulação. Se essa é uma necessidade do paciente, também é importante que a gente discuta essas questões e leve em consideração quais são as particularidades que esse paciente vai ter. Claro que eu vou ter que escolher um contraceptivo que vai sanar a necessidade daquele paciente, né? Lembrar que também é importante discutir contracepção com as pacientes que são transfemininas, porque eventualmente essa pessoa pode produzir sêmen e engravidar uma pessoa que tem útero. Então, orientar o uso de preservativo ou vasectomia também pode ser interessante nesse sentido. Não existe, gente, particularidade da prescrição no sentido de contraindicação pelo fato da pessoa ser trans e nem contraindicação por conta do uso da testo, tá? Então, se eu tiver dúvida sobre como prescrever um método, utilize esses programinhas. Você coloca lá as condições clínicas que o paciente tem e ele vai guiar para você o que o paciente pode ou não utilizar, tá? Então, é importante que a gente tenha acesso a essas informações, porque muitas vezes a contracepção ela acaba sendo o papel da atenção primária à saúde. E mesmo que a pessoa às vezes não é ginecologista que está ali naquela porta de entrada, que ela possa ofertar pelo menos esse cuidado de uma forma baseada em evidência. Na questão de rastreio, lembrar que as pessoas trans não são simplesmente pessoas que desejam a transição, tá? Isso é muito comum. A pessoa chega no sistema de saúde e você encaminha para outro profissional porque você não sabe o que fazer com aquela população. Você sabe o que fazer. A medicina, ela ensina você a cuidar de corpos, né? Mesmo que sejam corpos que você talvez não estivesse habituado com a graduação porque você não teve contato prévio. Mas você sabe avaliar o risco de uma doença cardiovascular, você sabe avaliar o risco de um IST, você sabe fazer rastreio específico para cada tipo de órgão que essa pessoa possui. Então, assim, na questão da pessoa trans não vai existir regra, né? Nós vamos ter que rastrear conforme a necessidade daquela pessoa. E aí eu trouxe essa tabelinha, que ela é um resumo do que a gente deveria pensar quando a gente olha para as questões de rastreios ginecológicos. Então, colo do útero, mama, e no caso das mulheres trans, pensar na questão do PSA, que deve ser discutido, tá? Ele não é um rastreio que a gente faz mais universalmente para todas as pessoas que têm próstata. Então, por exemplo, as pessoas que ainda têm colo do útero, a gente precisa discutir sobre a possibilidade de rastrear quando ela é sexualmente ativa, né? Hoje o que está disponível no SUS é o rastreio pelo Papa Nicolau, mas infelizmente o Papa Nicolau ele só é possível de ser feito quando você consegue fazer um exame ginecológico. Se você não conseguir fazer um exame ginecológico, não tem como colher um Papa Nicolau. E aí a possibilidade que a gente tem hoje, que não está no SUS ainda, mas vai entrar na próxima atualização, vai ser a coleta da biologia molecular. A biologia molecular ela pode ser coletada inclusive pelo próprio paciente. É um suave, uma cotonete que você introduz no canal vaginal, tira e envia para o laboratório, né? Inclusive eu vou aproveitar o ensejo aqui, eu vou deixar um link depois, porque o material do Ministério está em consulta pública e é muito importante que a gente critique uma questão que está escrito lá. O Ministério colocou, infelizmente foi voto vencido nessa reunião, tá? Mas eu acho que a gente precisa colocar aqui, eles deixaram uma nota assim, que o material, eles usaram termos mulheres para se referir a todas as pessoas que têm útero, e eu sugeri que fossem mulheres e outras pessoas com colo do útero, porque eu acho que mulheres não contemplam os homens trans. Então, eu preciso que todo mundo se manifeste aí de alguma forma para a gente conseguir modificar isso antes desse manual ser publicado. Depois eu deixo o link para vocês aqui no final, tá? Nas pessoas que têm mamas, porque elas nasceram com mama e não tiraram, ou eventualmente a mama desenvolveu por conta do uso de hormônio, a gente vai ter que discutir também o rastreio de mama e individualizar em algumas situações quando esse paciente tem mais risco. E pensar na questão de próstata para todas as mulheres trans, mesmo aquelas que foram operadas, tá? E, por fim, pensar nessa questão da saúde reprodutiva. Eu trouxe um videozinho que a gente publicou junto com o pessoal do Einstein. Eu vou ficar quietinho para vocês poderem assistir, depois eu volto. Tá? Nesse vídeo, discutiremos as possibilidades de técnicas em reprodução assistida para casais da diversidade sexual e de gênero. Para começarmos, atualmente as técnicas de reprodução assistida precisam de 2 gametas distintos, um espermatozoide e um óvulo.
Nas famílias onde as pessoas possuem o mesmo sexo anatômico, o outro gameta pode ser adquirido através da compra de um doador anônimo ou através da doação de algum parente de até 4º grau, desde que ele não possua consanguinidade com o doador do outro gameta. Esse embrião formado, então, será transferido para o útero. Em casais em que ambas as pessoas possuem útero, o embrião poderá ser formado pelo óvulo de uma das partes e ser implantado no útero da outra. Essa técnica é chamada gestação compartilhada. Para casais que não possuem útero, é possível que uma pessoa geste por esse casal. Atualmente, esse processo de útero de substituição no Brasil só é permitido para parentes de até 4º grau do casal e que já possuam um filho vivo. Apesar do acesso restrito às clínicas de reprodução assistida, a realização dessas técnicas garante o registro de filiação para o casal que realizou o procedimento e segurança biológica e jurídica de parentalidade, diferentemente do que acontece nas técnicas caseiras de inseminação. E aí, gente, é importante que a gente discuta isso com o paciente, por quê? Porque muitas vezes o paciente ele vem com a ideia de que ele pode recorrer a uma técnica que não é por reprodução assistida e que vai estar tudo bem. Só que essa questão do registro jurídico, da segurança biológica, ela é muito importante. O que é uma técnica caseira, então, só para vocês entenderem? Eventualmente, você pode ter uma relação sexual com uma pessoa que tem uma genitália diferente para poder gestar, ou pedir para alguém doar para você o sêmen, e se você for uma portadora de útero, né, uma pessoa portadora de útero. E aí você introduz esse sêmen dentro do canal vaginal e você vai gestar. Só que isso envolve riscos, tá? A pessoa que doa o sêmen, ela pode exigir a paternidade no futuro, você pode exigir a paternidade dessa pessoa no futuro. Existem riscos biológicos associados a essa questão que a gente precisa muitas vezes levar em consideração. E aí, por conta disso, é importante que a gente considere que essas técnicas, elas acontecem, mas que a gente precisa orientar o paciente com relação aos riscos dessas condições, tá? Bom, antes de chegar nas mensagens finais, eu queria falar um pouco sobre o processo transexualizador, porque eu ainda tenho uns minutinhos aqui, tá? A doutora Mariana falou muito bem sobre a questão dos hormônios, mas eu acho que é importante a gente frisar que no Brasil existem regras específicas para que a gente consiga fazer isso, né? Hoje o Conselho Federal de Medicina, ele aprova que a gente comece a hormonização aos 16 anos de idade e a gente permita procedimento cirúrgico a partir dos 18, né? O que a gente precisa ter para começar uma hormonização? Basicamente, você tem uma história da vivência do gênero bem documentada, que é explícita pelo próprio paciente, né? E você precisaria ter a capacidade de consentimento dessa pessoa ou do responsável legal sobre os riscos e os benefícios dessa terapêutica. E aí, a pessoa tendo esses dois conceitos em mais de 16 anos de idade, ela estaria autorizada ao início. Então, a gente não precisa de relatório, a gente não precisa de questões relacionadas, por exemplo, a uma autorização para iniciar a hormonização. A cirurgia ela é um pouco mais complexa, porque, infelizmente, até por uma questão que eu acho que o Camilo colocou da questão de proteção jurídica, muitas pessoas exigem aquela questão que o CFM coloca da recomendação de ter 1 ano de segmento e um laudo multidisciplinar autorizando esse processo, por medo de arrependimento. A gente tem visto na literatura que o arrependimento é uma coisa extremamente rara, né? Eu tenho um colega aqui de Ribeirão Preto, inclusive, ele fala assim, você acha que é mais fácil uma mulher com dia acorda, uma mulher cis, e olha no espelho e fala, nossa, minha mama não tá bonita, eu quero colocar um silicone, e ela quer a mama, ou você atendeu uma mulher trans que tá esperando uma fila para colocar um silicone e ela deseja uma mama, né? Então, muitas vezes, as pessoas elas confundem a necessidade e o que essas pessoas de fato precisam, né? Então, é importante a gente colocar essa questão aí. E uma outra coisa que o Brasil hoje permite, mas que é muito pouco realizada, é o bloqueio hormonal do adolescente, tá? O bloqueio ele é permitido, mas dentro de um contexto que exige pesquisa aprovada por um comitê de ética. Então, isso acontece dentro de ambiente universitário, tá? Você pode bloquear o adolescente a partir do momento que ele entra na adolescência. Existem países onde isso acontece com mais facilidade, que seguem essas crianças, avaliam questão de saúde mental, questão de massa óssea, risco cardiovascular, né? E aqui no Brasil você pode fazer esse tipo de bloqueio nessa situação onde, por exemplo, você tem um projeto de pesquisa e os pais e o adolescente concordam com o bloqueio nessa situação, tá? Então, o que eu quero deixar de mensagem final? Acho que a gente tem que pensar que o cuidado da pessoa trans, ele é particular de cada indivíduo. Não existe uma receita de bolo que a gente tem que ofertar para todo mundo,
né? A gente tem que ter ponderação com relação ao exame físico, né? Muitas vezes as pessoas têm curiosidade para saber se é uma pessoa operada, ela quer ficar examinando aquele corpo, expondo a genitália sem necessidade nenhuma. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. O exame físico, ele serve para fazer rastreio. Se você não vai fazer rastreio ou diagnóstico por conta de uma queixa, ele é um exame dispensável, né? Então, tem que ser uma decisão compartilhada com o paciente, tá? Sempre se atentar com a atenção da comunicação, então uso do nome social, pronomes corretos, saber abordar a questão da prática sexual de uma maneira mais abrangente, neutra, evitando pressupostos, né? E caso a gente não consiga realizar os cuidados para essa pessoa, gente, lembrar que a gente tem profissionais que o façam, né? Encaminhe. Nós temos hoje a rede de atendimento no estado de São Paulo, ela vem aumentando, apesar de eu achar que ela ainda é pouca, né? Muitos serviços estão concentrados na capital, o que dificulta o acesso, por exemplo, para quem mora no interior, mas eu acho que ela vem crescendo, porque acho que a gente está tendo cada vez mais profissionais que estão engajados com a causa e ofertando aí a possibilidade de segmento de uma maneira melhor. Mas ainda existem diversas barreiras, inclusive, por exemplo, questões cirúrgicas. Hoje, as cirurgias de pessoas trans acontecem somente na capital. Então, todos os pacientes do estado, eles têm que ser realocados para a capital para poder passar no procedimento cirúrgico. A questão de medicação, nós conseguimos aqui em Ribeirão Preto por um acordo com o CRT, mas de vez em quando falta, e a prefeitura, ela até tem boa vontade de comprar algumas, mas quando falta é um problema, porque nós seguimos muitos pacientes trans que são nossos, do sul de Minas, da região próxima a Ribeirão Preto, norte do estado. Então, a gente segue quase 800 trans em Ribeirão Preto, são pessoas trans, né? É muita gente. Então, muitas vezes a gente não tem recurso para suprir tudo isso, né? Mas acho que o mais importante disso tudo, a gente lembrar do respeito, tá? E eu acho que quando a gente fala em respeito, a gente precisa trabalhar com empatia, né? Entender que aquela pessoa não tem, às vezes, a facilidade de acesso à saúde que a gente teve, o acesso à educação que a gente teve, o acesso social que a gente tem. E isso, às vezes, pode causar muita reverberação, uma pessoa que, às vezes, é um pouco mais reativa, e a gente precisa entender que isso não é contra a gente, é contra o que a sociedade fez com essa pessoa, né? E aqui eu trouxe uma fotinha do nosso hospital, que agora tem esse painel aí que eu considero um painel super bonito, né? E fico à disposição para a gente poder conversar um pouquinho depois sobre esse cuidado um pouquinho melhor. Obrigado, gente. Obrigada, doutor Sérgio, excelente. Nossa, acho que, enfim, muitos pontos interessantíssimos para a gente, de fato, retomar no debate. Muitos elogios, assim como a gente teve antes elogios para a Mariana, e eu já estou anotando algumas perguntas que apareceram, então segurem mais um pouquinho que, ao final, a gente vai ter esse tempo de respostas. Eu vou passar agora a palavra para a Bruna Iglesias, que vai ser nossa terceira integrante aqui, nossa terceira expositora. Bruna é advogada, formada pela PUC São Paulo. Na monografia dela, ela tratou sobre direitos humanos de crianças e adolescentes intersexo, escreveu um capítulo de livro em parceria com o Dr. Plínio Gentil sobre o direito ao uso de bloqueadores hormonais por crianças e adolescentes trans. Atualmente é bolsista extensionista do Núcleo Trans Unifesp. Vocês já estão carecas de conhecer Bruna, e agora conheceremos também a pesquisa de Bruna. Então, a palavra é sua, muito obrigada por estar com a gente hoje nessa aula, Bruna. Obrigada, professora Regina. Bom dia, pessoal. Como a professora Regina falou, vocês já me conhecem bastante, eu estou acompanhando vocês desde o começo do curso, e eu vou tentar... Eu queria muito ver vocês durante a apresentação, mas talvez não dê, né? Porque coloca em tela cheia. Eu acho que... não tá vendo, né? Não. Mas tudo bem, se acontecer qualquer coisa, eu grito, tá bom? Tá, perfeito. Então, pessoal, eu tenho incumbido hoje de falar um pouquinho sobre questões legais e normativas da harmonização Pajubá, isso é, de harmonização em pessoas trans e travestis brasileiras. Alguns objetivos dessa apresentação é discutir as principais normativas referentes à harmonização cruzada em pessoas transadultas e adolescentes, apresentar alguns aspectos bioéticos e legais que corroboram a decisão de uma pessoa adolescente relativamente capaz, isso é, entre 16 e 18 anos incompletos, em realizar a harmonização cruzada, e também, ao final, eu vou analisar a possibilidade de cobertura do procedimento de harmonização pelos planos privados de saúde. Então, inicialmente, eu vou apresentar aqui as principais normativas brasileiras referentes à harmonização cruzada no país.
A maioria do pessoal aqui do curso é da área de saúde, né, e a gente já tratou dessas normativas também em aulas passadas, mas é sempre bom reafirmar, né, relembrar, a portaria do Ministério da Saúde, 2803 de 2013, e a resolução do Conselho Federal de Medicina, 2265 de 2019. São nossas principais normativas que regem o cuidado em saúde integral de pessoas trans e travestis aqui no Brasil. A principal diferença entre essas duas normativas, além, obviamente, do órgão emissor, né, uma delas foi emitida pelo governo federal, por meio do Ministério da Saúde, e outra por um órgão de classe, o Conselho Federal de Medicina, a portaria ministerial tem como foco principal o financiamento e a habilitação dos serviços que atendem pessoas trans e travestis aqui no Brasil. Já a resolução do Conselho Federal de Medicina é voltada para assistência direta à pessoa trans. Então, eles trazem uma orientação mais atual e prática de como, de fato, atender a pessoa trans e travesti aqui no país. Eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais sobre a resolução do Conselho Federal de Medicina. Não sei se vocês já leram a resolução na íntegra, mas tem algumas coisas que saltam aos olhos como um pouco antiquadas. E eu só queria pontuar alguma delas para a gente estar no mesmo patamar, né, quanto a essas questões. Por exemplo, a definição de transgeneridade que a resolução traz é um tanto devasada, porque ela diz que ser trans é não ter uma paridade entre a identidade de gênero e o sexo ao nascimento. Enquanto os movimentos sociais costumam definir a transgeneridade como uma disparidade entre a identidade de gênero e o gênero designado ao nascimento, ou antes mesmo do nascimento, conforme o sexo biológico. Então, já tem essa pequena devasagem aí na definição de transgeneridade. Outra questão que me saltou aos olhos na leitura da resolução foi o conceito de travestilidade, que é um tanto antiquado também, porque a resolução diz que considera-se travesti a pessoa que nasceu com um sexo, identifica-se e apresenta-se fenotipicamente no outro gênero, mas aceita a sua genitália. Essa diferenciação entre travesti e mulher trans costumava ser feita pela cisgeneridade nessa questão de aceitar ou não a genitália. Então, costumava-se dizer que a pessoa travesti aceita a sua genitália e a mulher trans não. Porém, aceitar ou não a própria genitália não é um elemento definidor de identidade de gênero. Então, uma pessoa travesti pode muito bem não aceitar a sua genitália e vice-versa. Então, eu só queria trazer isso porque está um pouquinho devasado nessa resolução. E, além disso, uma coisa que incomoda um pouco assim, na leitura da resolução é o fato de que o termo trans ou transgênero é utilizado como um substantivo na resolução. Porém, trans ou transgênero é um adjetivo. Ou seja, nunca se deve falar um trans ou uma trans. Deve-se falar uma pessoa trans, uma mulher trans, um homem trans, dependendo da identidade de gênero da pessoa. Não soa bem você falar, eu conheci um trans, conheci uma trans, enfim. Sempre é bom colocar a pessoa antes, né? Usar o substantivo pessoa. Mas isso não quer dizer que a resolução em si seja completamente devasada, obviamente que não. Tanto que no anexo 3º, que trata do acompanhamento psiquiátrico de crianças e adolescentes, há uma determinação bastante interessante que diz que justamente é dever médico compreender e respeitar como a criança e adolescente se identifica, o que é essencial para qualquer profissional da saúde, não só um médico, com certeza. E agora, tratando especificamente de como essas normativas falam da harmonização cruzada, como o Dr. Sérgio mencionou, a portaria ministerial permite a harmonização cruzada apenas a partir dos 18 anos. Já a resolução do CFM, que é mais atual, está mais em contato com as recentes pesquisas, permite a harmonização cruzada a partir dos 16 anos de idade. Essa disparidade pode causar uma certa insegurança jurídica para os profissionais de saúde, que não podem saber, né, ficam em dúvida de qual normativa seguir. Tanto que há uma expectativa, como a gente mencionou nos encontros passados, de que o PAS POP Trans resolva essa disparidade entre as normativas e siga a indicação do CFM de que será permitido a harmonização cruzada a partir dos 16 anos e não apenas a partir dos 18 anos. Então, o que de fato trata a resolução do CFM para a harmonização cruzada em pessoas trans adultas, né, acima dos 18 anos? A resolução diz que é necessário
um cuidado integral, com equipe interdisciplinar e multiprofissional, com uma equipe mínima formada por algumas especialidades, psiquiatria, endocrinologia, ginecologia, urologia e cirurgia plástica. A resolução traz bem forte a questão da autonomia do paciente. No seu artigo 6º, a resolução fala que o paciente deve receber informações e orientações prévias sobre os riscos e benefícios da hormonização, como a possibilidade de esterilidade. E, nesse sentido, a resolução traz a determinação que o paciente adulto deve assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, o TCLE. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. E a resolução, quando trata de adolescentes a partir dos 16 anos e menores de 18, então 16 e 17 anos, diz que a equipe formada deve ter, além das especialidades que eu já mencionei, deve ter um pediatra. E uma determinação da resolução é que para adolescentes de 16 e 17 anos, deve haver, além da anuência, né, do consentimento com o responsável legal por meio do TCLE, deve ter um assentimento do adolescente por meio do TALE, que é o termo de assentimento livre e esclarecido. Mas agora, eu vou tratar um pouquinho do porquê essa diferença entre consentimento e assentimento. Basicamente, para a legislação civil brasileira, adolescentes com 16 e 17 anos são relativamente incapazes, ou seja, eles não podem realizar certos atos da vida civil sem a assistência de terceiros, geralmente o responsável legal. Então, é por isso que a resolução do CFM prevê que, além do consentimento do adulto, geralmente do responsável legal, deve haver o assentimento do adolescente. E o TCLE e o TALE são documentos essenciais para a pesquisa em seres humanos, que têm sido usadas cada vez mais quando da realização de procedimentos médicos considerados invasivos. Inclusive, o protocolo, que já foi mencionado, né, em alguns encontros aqui, o protocolo de São Paulo, para o cuidado integral à saúde de pessoas trans e travestis, possui modelos de TCLE e TALE, então, para adultos e pacientes adolescentes com mais de 16 anos. E uma informação que eu acho interessante é que na Rede Santa Trans é seguida justamente a resolução do CFM. Então, a harmonização cruzada já é realizada a partir dos 16 anos, e essa medida foi adotada porque se constatou que muitos adolescentes já estavam utilizando hormônios sem o acompanhamento médico. E uma questão muito interessante do protocolo, justamente da Prefeitura de São Paulo, é que é permitido, né, como eu mencionei, a harmonização a partir dos 16 anos, mesmo que não haja o consentimento da família. Ou seja, o termo de assentimento livre esclarecido seria suficiente para o início da hormonização. Isso porque, muitas vezes, a família não... como diz aqui o protocolo, né, a família não está prevendo o melhor interesse da criança. Ela está determinada a prejudicar a pessoa adolescente. Então, eu vou apresentar agora alguns argumentos que corroboram a essa permissão de que adolescentes de mais de 16 anos escolham pela hormonização, mesmo sem o consentimento do seu responsável legal. Eu trago aqui um artigo muito interessante da Ana Paula de Castro Lins e da Josiane Bezerra de Menezes, de 2017. Inclusive, é importante mencionar que a Ana Paula tem acompanhado o nosso curso, eu acredito que hoje ela não está presente, mas ela tem acompanhado o nosso curso, que é muito bacana. E o que essas autoras apresentam é justamente que, quando se trata de capacidade civil, há uma diferença entre idade e capacidade mental e intelectiva. Então, não é apenas a idade que vai determinar se a pessoa é capaz ou não civilmente e se ela é capaz ou não de consentir com procedimentos médicos. É necessário avaliar a capacidade mental dessa pessoa também. E esses autores trazem a seguinte argumentação. A personalidade é um direito intransmissível, ou seja, não pode ser exercido por terceiros, e o corpo integra a personalidade. Assim, a autonomia corporal, a intervenção do sujeito sobre si mesmo, não pode ser acreditada a terceiros quando realizada conforme as orientações da bioética, isto é, quando a pessoa adolescente possui a competência para decidir. Nesse sentido, eu trago uns trechos desse livro aqui, Transfeminismo, da professora Letícia Nascimento,
que ela fala, basicamente, que quando se trata da subjetividade trans, há muitos entraves jurídicos, biomédicos e morais para a autodeterminação dos corpos. Então, uma pessoa cis, por exemplo, pode se utilizar de hormônios por meio de pílulas anticoncepcionais, e uma pessoa trans vai ter muitos entraves que distanciam ela de um uso de hormônio simplesmente por ela ser trans. E a limitação da autodeterminação dos corpos, segundo a professora Letícia Nascimento, influencia diretamente na dimensão da saúde mental dessa pessoa trans. E, além disso, diversos documentos nacionais e internacionais sobre os direitos das crianças e adolescentes colocam as crianças e adolescentes como sujeitos de direito e não mero objetos de proteção. Ou seja, é possível que uma pessoa menor de 18 anos assuma uma postura ativa nos processos decisórios relativos à sua pessoa, na medida da sua maturidade e seu discernimento. Então, é por isso que, nessa apresentação, eu defendo justamente essa posição da Rede Sampa Trans de permitir que adolescentes de 16 anos já decidam, de forma ativa, sobre a hormonização, mesmo que a sua família seja contrária a essa decisão. E as autoras falam justamente que é necessário cuidar para que a idade em si não sirva de pretexto para limitar todas as possibilidades de livre desenvolvimento da personalidade. Elas trazem também a questão do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que basicamente, segundo esse princípio, quando estão em conflito os interesses da família, do Estado e da criança e do adolescente, deve sempre prevalecer os interesses desses últimos. Ou seja, se o responsável legal não tem em mente o melhor interesse da pessoa adolescente, é necessário que o profissional de saúde respeite a autonomia do adolescente, que deve exercer a liberdade de escolha para decidir em tema de saúde fundamental à sua saúde, quando possuir o necessário discernimento. Eu trago aqui também outro artigo de 2021, que fala sobre aspectos bioéticos no atendimento do paciente menor de idade. Os autores vão falar basicamente dos 4 princípios éticos biomédicos de Beauchamp e Childress, que é autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Eles vão falar também que o consentimento informado requer que a pessoa tenha capacidade mental para decidir, esteja adequadamente informada, que todas as informações relevantes tenham sido fornecidas e que a decisão resultante seja voluntária e livre de coerção. Além disso, segundo o estudo, o processo de decisão para pessoas adolescentes é complicado, pois algumas demonstram a mesma capacidade de decisão que adultos, enquanto outras podem ser afetadas no seu processo decisório por fatores externos, como contexto psicossocial e impulsividade. E eu achei muito interessante nesse artigo que eles trazem esse esquema, não sei se vocês estão conseguindo ver muito bem, mas trazem esse esquema sobre como proceder, se você é um profissional da saúde e você tem um procedimento médico que é julgado benéfico para a criança e adolescente. Então, basicamente, eles vão falar que para o menor de idade, que tem 16 e 17 anos, se eles têm capacidade de decidir e eles concordam com o procedimento, ele é capaz de consentir. Pode ser necessário um consentimento, pode ser favorável um consentimento adicional da família, porém não é necessário. Então, eu achei muito interessante que esse esqueminha corrobora justamente esses argumentos que eu tenho mostrado, de que o menor de 16, 17 anos pode sim decidir sobre o seu próprio corpo. E agora, tratando um pouquinho sobre a harmonização nos planos de saúde. Existe um parecer técnico que foi publicado esse ano, no dia 30 de agosto, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que trata justamente sobre a cobertura do processo transexualizador ou de afirmação de gênero pelos planos privados de saúde. Existe um rol de procedimentos e eventos em saúde, que é vigente desde 2021, que estabelece quais são os procedimentos que devem ser obrigatoriamente cobertos pelos planos de saúde. O processo transexualizador não está previsto nesse rol. Porém, segundo esse parecer técnico, deve ser garantida a cobertura dos procedimentos previstos no rol, referentes ao processo transexualizador, desde que solicitados pelo médico assistente e se atendidos os critérios definidos em eventuais diretrizes de utilização ou na própria denominação do procedimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que procedimentos cirúrgicos, como mastectomia, esterectomia, oforoplastia, tiroplastia, que estão previstos no rol, podem ser utilizados
para o processo transexualizador, mesmo que o processo transexualizador em si não esteja previsto no rol. Entretanto, a administração de hormônios não está prevista no rol de procedimentos de cobertura assistencial obrigatória pelos planos de saúde. Porém, desde a vigência da Lei 14.454 de 2022, o rol da INS não pode ser considerado taxativo. Isso quer dizer que caso outro tratamento ou procedimento prescrito por médico não estiver previsto no rol, mas for existir comprovação da eficácia desse procedimento, ele deve ser sim coberto pelo plano de saúde. Assim, eu concluí, né, que a hormonização, por ser um procedimento clínico previsto em normativas do Ministério da Saúde, no Conselho Federal de Medicina, por não ter caráter experimental, nem possuir fins meramente estéticos, a harmonização em pessoas trans deve sim ser coberta pelo plano privado, apesar de não estar prevista no rol da ANS. Entretanto, pelo parecer técnico da ANS não tratar especificamente dos procedimentos clínicos como harmonização, os planos de saúde poderiam alegar que a harmonização possui fins estéticos, por exemplo, o que é controverso e contrário ao entendimento de que o procedimento visa a saúde e bem-estar das pessoas trans. Essa situação, então, pode levar à judicialização dos pedidos de cobertura em caso de negativa pelo plano. O Judiciário Nacional, entretanto, tem construído diversos precedentes quanto à obrigatoriedade da cobertura de cirurgias do processo transexualizador, como eu vou mostrar a seguir. Por exemplo, esse acordo no recurso especial do STJ, a ministra relatora explicou que a cirurgia plástica para a colocação de prótese mamária em pessoas trans não é um procedimento estético, pois visa a afirmação do próprio gênero. E nessa apelação aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, o relator Olavo Sá apontou que a cirurgia pretendida não possui finalidade estética, sendo necessária para adequar a identidade de gênero e preservar o bem-estar psicológico da autora, né, da autora da ação, não podendo ainda ser ignorado o princípio da dignidade humana. Então, uma vez constatado o caráter não estético do procedimento, constitui conduta abusiva recusar o procedimento, né, a cobertura do procedimento pelo plano de saúde. Então, chegando nas considerações finais, basicamente, a resolução CFM permite a harmonização a partir dos 16 anos de idade, em conformidade com princípios bioéticos, especialmente da autonomia, e o direito à personalidade da pessoa adolescente. É encorajado que a família participe no processo de harmonização da pessoa adolescente entre 16 e 18 anos incompletos, porém, caso os responsáveis legais não tenham em mente o melhor interesse do adolescente, é possível suprir o seu consentimento pelo da pessoa adolescente, que possuir a capacidade decisória, claro. Lembrando que, justamente, a pessoa adolescente é sujeito de direitos como direito à autonomia corporal, dignidade e autodeterminação. Já no âmbito da saúde privada, os planos de saúde devem cobrir a harmonização de pessoas trans, porém, como não há diretiva explícita nesse sentido, os planos podem se recusar. Contudo, há precedentes judiciais no sentido de recusar justamente a cobertura de procedimentos não estéticos do processo transexualizador é conduta abusiva. Então, considerando a importância da harmonização para algumas pessoas trans que desejam, né, justamente ter essas modificações corporais, recusar essa cobertura justamente seria uma conduta considerada abusiva. É isso, pessoal, minhas referências, e muito obrigada. Muito não sei se eu passei do tempo. Desculpa. Não, você também, acho que foi a mesa mais organizada em termos de tempo, todos pontuais. Que bom. Muito obrigada. Eu acho que a gente pode fixar todo mundo agora. Sim. E bem, já agradecendo essa riqueza que foi a mesa, a gente tem aí uma meia hora, 25 minutinhos para debates, e eu já vi algumas perguntas no chat que eu vou ler para as nossas expositoras e nosso expositor, e só queria frisar 2 comentários que apareceram. Se alguém também quiser fazer perguntas levantando a mão, ou enfim, abrindo o microfone, abrindo a câmera, fica à vontade. Queria dizer que o Dr. Sérgio deixou o link da consulta pública que ele mencionou na fala dele aqui no chat. Eu já dei uma olhada e tentei caçar.
se não me engano, é a consulta número 75, você vai rodando lá para baixo, que é justamente sobre essas diretrizes de rastreamento do câncer de colo de útero, né? Acho que é isso. Então, é a 75, dá para ir até lá embaixo no link e encontrar. E Conceição deixou um comentário com relação também, se não me engano, foi na exposição do Dr. Sérgio, sobre retificação do nome. E aí ela também deixou o comentário dizendo que os Centros de Cidadania LGBT+, de São Paulo, promovem apoio nesse processo, né? A gente sabe que algumas outras cidades também, mas só para frisar aí, para quem estiver também ouvindo. Bom, eu vou ler algumas das perguntas que apareceram no chat, não vou identificar, mas se a pessoa quiser se identificar depois, enfim, pode fazer isso, mas como a gente está num espaço em gravação, enfim, vamos lá. Tem uma pergunta para a doutora Mariana, especificamente sobre se teria alguma dessas formas de estradiol mais seguras ou mais indicadas, né, com relação especificamente à hormonização e à sua apresentação, Mari. A gente tem, uma pessoa perguntou, e aí, enfim, eu acho que é uma pergunta para todo mundo que está participando, mas acho que vale dizer, se alguém conhece redes que auxiliem na confecção ou doação de binders. Acho que também, né, teve correlação com a apresentação do Dr. Sérgio, acho que a gente pode também fazer essa comunidade de troca, se alguém quiser indicar no chat também. Tivemos uma pergunta sobre as dificuldades de acesso e atendimento a crianças e adolescentes, isso naquele momento que o Dr. Sérgio também estava falando, de que né, de que o tratamento, enfim, aceitar crianças e adolescentes na rede passa normalmente por estudos, né, enfim, por pesquisas, precisa dessa validação de conselhos de ética em pesquisa, etc. Mas, de todo jeito, acho que tem essa pergunta que talvez se estenda para a Bruna também, de como a gente pode pensar em modos de facilitar esse acesso. E uma última pergunta, na verdade, também um comentário, né, sobre essa tese que Bruna nos mostrou com relação à hormonização em adolescentes e a capacidade decisória a partir dos 16 anos, a pessoa diz aqui, né, estou com uma situação complicada no ambulatório, justamente com respeito a um adolescente de 16 anos. A mãe leva o adolescente ao ambulatório, mas não autoriza o uso da testosterona. Então, também não sei se vocês querem comentar, ela agradece por saber a questão né, da autorização, enfim, da não necessidade de autorização a partir dos 16, mas acho que também são pontos importantes. E frisando que tivemos muitos elogios aqui, todo mundo falando e mandando os parabéns, enfim. Acho que podemos fazer assim essa primeira rodada, passo a palavra para vocês. Não sei se tem alguém que queira já levantar a mão do grupo, ou se podemos fazer isso. Então, tá bom. Vou passar a palavra para... Pode ser Mari primeiro? Pode ser. Com relação ao estradiol, ele é o estradiol é um hormônio trombogênico, né? Então, a gente não tem muito como fugir disso, ele né? Tanto que o maior risco trombogênico é a mulher grávida, né? Mas por isso que a gente usa o estradiol, que é mais semelhante ao estradiol produzido dentro do nosso corpo, né? Por um ovário, por exemplo. Então, o beta-estradiol é o mais semelhante possível. Mas o que a gente usa também, tem o enantato de estradiol que está dentro do Peloton, ele é semelhante. O valerato também um pouco mais. Mas quanto o beta-estradiol é o mais parecido possível com o estradiol produzido pelo ovário. Então, é ele como tipo de estradiol. Tem a via de utilização também, né? A via que não é oral, que pode ser a intramuscular ou a por gel, que é transdérmica, ela é mais segura do ponto de vista de riscos tromboembólicos, porque a hora que a gente não faz essa primeira passagem desse hormônio pela via oral, a gente pula uma metabolização no fígado, a primeira metabolização hepática, então a gente tem menor formação de
de substâncias que são trombogênicas. Então, é mais seguro a gente usar por uma via que não seja oral e um estrógeno que seja mais semelhante ao nosso, que é o beta-estradiol. A gente tem disponível na rede pública, a gente não tem o beta-estradiol disponível, a gente tem o valerato de estradiol. Então, as nossas usuárias, elas usam muito o valerato de estradiol, que é um estradiol seguro, por também ser semelhante, e a gente tem essa possibilidade. O Perlucan também, de novo, né, o enantato, ele é seguro porque ele é parecido e a via de administração é intramuscular. Era isso. Lembrar, né, o que eu falei na aula, assim, que a gente não usa os estrógenos que são mais trombogênicos, que são sintéticos, né, o etinilestradiol, que está presente em vários anticoncepcionais, os estrógenos conjugados. Então, esses estrógenos sintéticos a gente não usa na população transgênero, porque nas pessoas trans a gente vai usar muitas vezes uma dose um pouco maior para produzir a feminilização. Então, a gente não usa esses que são sintéticos e podem causar mais efeitos adversos. Fala, Sérgio. Queria até complementar isso, porque eu não sei se é uma